O orador que vem à nossa tribuna é o nosso irmão Humberto Fabre. Ele é administrador de empresas e é também expositor das áreas de assistência, da área de assistência espiritual, e é expositor e é também um grande orador espírita, que faz palestras, profere palestras não somente aqui na Federação, mas no Brasil inteiro e também em alguns outros países. Humberto Fabre, nesta manhã, abordará um tema muito interessante, que é perdão, profilaxia da alma. Vamos, então, envolvê-lo com as nossas melhores vibrações e com uma calorosa salva de palmas. Meus amigos, bom dia. Como vocês viram, o Altamirano fez uma bela referência à minha pessoa, né? Eu sou um grande expositor. Na realidade, nós estávamos comentando, a parte da frente não teve a oportunidade de ver um show que foi patrocinado só para a turma de trás. O samba é uma coisa tão fantástica que ele, por si só, primeiro que ele é muito nosso, ele é muito do nosso povo, está muito do nosso sangue, apesar de algumas pessoas não gostarem, mas é muito da nossa terra, diz muito ao nosso respeito. E ele consegue mexer com as estruturas de todo mundo, né? Ele traz uma alegria que é impressionante. Então nós tivemos até uma passista, que foi sambando até o fundo, foi uma coisa fantástica. E está lá atrás. Ela levantou, foi a nossa artista, por isso que chegou uma hora que nós estávamos aqui achando impressionante. Muito bem, a respeito do nosso assunto, hoje nós resolvemos não trazer aquela parafernália toda de computador, PowerPoint, etc. Só pedimos para deixar essa estrutura aqui, que você pensa que é para pintar, mas não é. Isso é a estrutura do elevador do nosso lar. E o elevador desce, e para quem não perdoar, né, é convidado a ir até o nosso lar para conhecê-lo, com passagem só de ida. O ascensorista sempre pergunta, já vai? Mas é uma realidade dentro do nosso tema. A falta do perdão promove situações que nós vamos aqui rapidamente verificar em relação à nossa, não a nossa existência só na questão do corpo físico, a nossa existência, a nossa vida como espíritos imortais que nós somos. E para buscar, claro, os ensinamentos do Cristo, para verificar as barreiras que Jesus teve que quebrar em relação quando da sua vinda, é de impressionar para todos nós a coragem, né, de um espírito, e só podia ser um espírito de natureza crística, o governador planetário, para ter toda a coragem de quebrar os paradigmas, as estruturas de mais de 1.300 anos que haviam sido implementadas por Moisés. Moisés, como um grande missionário que foi, teve que trabalhar dentro da estrutura psicológica de um povo que estava, apesar de ser um povo ainda rude, estava mais adequado ou preparado para receber o início daquilo que seria o Evangelho trazido por Jesus, ou a Boa Nova, a Boa Notícia. Lembremos que Jesus vem depois, segundo alguns historiadores, a grande maioria bate em matéria de data, 1.300 anos depois de Moisés. Nós falamos de um Moisés de 3.300 anos atrás. 1.300 anos depois de Moisés, mais ou menos, nós encontramos Jesus na sua missão de redenção e da Boa Nova, quebrando estruturas, como já dissemos, que eram extremamente arraigadas, porque quantas gerações nós temos de Moisés a Jesus? Hoje nós, brasileiros, já temos a felicidade de alcançarmos idade, uma faixa etária extremamente significativa. Já usamos essas informações em outras palestras, se nós estivermos sendo repetitivos para alguns, pedimos um pouco de paciência. Mas vale lembrar que no Brasil de 1950, ou seja, o nosso país,
um indivíduo vivia, está dando microfonia, Luiz, um indivíduo vivia, em média, questão máxima, faixa etária média, 45 anos de idade. Uma pessoa de 40, 42 anos de idade estava se preparando para morrer porque era uma criatura velha. Na Alemanha de 1910, antes do primeiro conflito mundial, que se deu de 14 a 18, então desconsiderando esse aspecto, porque é antes do conflito, um país de primeiro mundo, à época, se vivia em torno de 30 anos de idade. Nós podemos imaginar, então, o que significa uma vida de criaturas em relação não a quando Cristo chega aqui, do período mosaico até Jesus. Por isso que reis, rainhas, faraós, etc., eram criaturas sempre muito jovens, porque se vivia pouco. Então, um indivíduo com 17, 18, 19 anos, ele já estava capacitado a exercer um cargo dessa natureza, porque ele não passava dos seus 20 e poucos, dos seus 30 anos. Quando nós vemos as exceções de alguns que chegaram a 60, 70 anos, considerando o aspecto de que o calendário antes do Papa Gregório ser o calendário então conhecido como gregoriano, o calendário era romano. O calendário romano ele era regido pela condição das mudanças que nós temos em relação às estações do ano, o que não era muito certo na contagem de dias. Mas estava na grande parte do mundo conhecido, menos na parte ocidental, do extremo ocidente, mas era regido por esse calendário. Então nós temos aí diferenças gigantescas quando contamos vamos considerar para a faixa etária. Mas o indivíduo que chegasse aos 50, 60 anos de idade, seria de surpreender como nós tivemos a recordista que desencarnou a semana passada, se não nos falha a memória, com 114 anos, considerada a mulher mais velha do mundo, uma brasileira, uma senhora brasileira, 114 anos, e foram perguntar para ela qual era o segredo para se viver tanto. Sabe qual foi a resposta? Ser feliz. Impressionante, né? Ela não disse tomar iogurte todo dia de manhã, porque senão ia vender. Teve um russo que fez isso. Há muitos anos atrás, um russo que estava com 100 e poucos anos, eles perguntaram, ele dizia assim, eu tomo iogurte todo dia de manhã. A indústria agradeceu o russo durante os 2 meses, porque nunca se vendeu tanto iogurte. Claro que se faz uma alimentação adequada, etc. É evidente que ela vai falar a respeito da alimentação dela, mas ela disse, eu sou feliz. Muito bem. Dentro desses aspectos, imaginemos quantas gerações nós tivemos de Moisés a Jesus. A influência que a criatura recebeu, mesmo indo para o plano espiritual, nós não fazemos alterações de caráter gigantesco. Aliás, nós não fazemos alterações da nossa personalidade ou de caráter porque vamos ao plano espiritual. Saímos do corpo físico, vamos para o plano espiritual e mantemos a mesma estrutura psicológica que temos aqui. E é grande, muito grande, diz André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier nas suas obras, é grande o número de criaturas que sequer sabe o que aconteceu em matéria de desencarne e reencarne. Emmanuel vai dizer para nós que do berço para o túmulo, do túmulo para o berço, é grande o número de criaturas que não sabem o que acontece. A passagem de Sigismundo no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Chico, contando a estruturação de uma programação espiritual de Sigismundo, não é como funciona na grande maioria. Porque se a pessoa não tem noção, ela nem pode, inclusive, ser agredida no seu conceito de não aceitar aquilo pelo qual ela está passando. Se o indivíduo não é reencarnacionista, como chocá-lo com a informação da reencarnação? Veja que coisa interessante, não é? Como é que nós vamos fazer faríamos com os nossos irmãos católicos, os protestantes, os evangélicos, os budistas são reencarnacionistas, mas tantos outros que não aceitam a reencarnação? Como é que nós faríamos? Nós agrediríamos essas criaturas? Nós desestruturaríamos psicologicamente esse indivíduo?
Para quê? Para nós termos uma clínica de internação psiquiátrica no planeta e fora dele, para poder atender milhões de criaturas totalmente desestruturadas. Veja como, à medida que nós vamos nos aprofundando e vamos pesquisando e estudando, nós vamos verificando que os ensinamentos de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros, vão clareando a nosso posicionamento para entender o processo da reencarnação. O mundo espiritual, vale dizer, não é espírita. Não é verdade? Porque nós não vamos mudar de religião porque desencarnamos ou vamos. Esses são os aspectos a serem considerados. Dentro dessa estrutura vem Jesus, há mais de 2000 anos, e vai ensinar que não foi-lhes ensinado que amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Porém, eu vos digo o contrário. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. A gente não tem noção do que isso representou como uma quebra de paradigma, de uma estrutura psicológica das criaturas que ainda estavam e precisavam, pela necessidade do seu desconhecimento, ou seja, da ignorância, de entender aspectos higiênicos, aspectos civis amarrados dentro da condição religiosa de um Deus ainda que era um Deus de castigo. Que o próprio Kardec, olha, veja que coisa impressionante, que o próprio Kardec, 1800 anos depois de Jesus, né, no lançamento do Livro dos Espíritos, em 2 de abril de 1857, o Deus que o Kardec ainda nos apresenta, que os Espíritos, aliás, nos apresentam através da psicografia que Kardec vai codificar, nós encontramos um Deus que ainda pune. Por quê? Porque Kardec teve que se adaptar a uma estrutura psicológica das pessoas, senão a obra não ia a lume, senão a coisa não andaria. Então se mostra ainda um Deus que perdoa ou castiga. É uma coisa de impressionar, como Kardec ainda passa por uma situação, os espíritos acomodam a uma situação para que as criaturas não fossem agredidas e a aceitação da doutrina começasse a se dar de uma maneira coerente. Veja que como o plano espiritual vai traçando uma estratégia, ou tem uma estratégia traçada, que vai gradativamente nos alimentando para que nós possamos, abrindo a nossa percepção, a nossa visão, para que eles possam apresentar gota a gota situações que não nos agridam e não nos tirem do prumo na qual nós estamos. Se o Deus que castiga ainda é importante para muita gente, se o Deus que perdoa é importante para muita gente, tem que ser mantido durante um período, desde que essa criatura, não quer dizer que ela esteja pior em matéria da sua evolução, em absoluto, significando que é necessária a manutenção desta condição para que a pessoa vá se desenvolvendo. Ela não precisa necessariamente, até porque Jesus nunca pediu adoração, e sim ação. Ela não precisa estar vinculada ou linkada a uma estrutura de entendimento como os espíritas têm. Não é? Porque o importante é que os espíritos vão ensinar que o importante é sermos bons. E o detalhe, tudo ou mais, poderá ser acrescentada à pessoa. Ensinamento do Cristo de uma outra maneira. Procurai antes os reinos dos céus e tudo ou mais vos será acrescentado. Ou seja, procure viver em equilíbrio, que tudo ou mais vai se acrescentando na criatura que viva procurando o equilíbrio. Na realidade, Jesus vai então utilizar-se, vai ter que acomodar a situação à necessidade de então, ou ao entendimento das pessoas. Ele vai usar dos exemplos sem ferir, até porque ele diz, eu não vim mudar as leis, eu não vim alterar as leis, eu vim dar-lhes cumprimento. E dentro do aspecto civil, ele também o fez. Ele cumpriu com os aspectos de um cidadão. Quando as pessoas que preparavam verdadeiras armadilhas para ele se utilizava desses momentos para mostrar a sua postura ética em relação à sociedade e a sua postura em relação à mensagem que trazia, mantendo ambos os aspectos diante das pessoas de uma maneira sólida. Quando lhe perguntam a respeito, por exemplo, do tributo, ele diz, dai uma moeda.
E os indivíduos, claro, havia uma armadilha evidente em relação a isso, porque a questão, aliás, essa foi uma de tantas. Eles apresentam então a moeda, porque qual era a questão por trás do tributo? O tributo já havia sido enfiado dentro dos aspectos da religião, porque era uma afronta. O romano conquistador, ele não só conquistava, como ele extorquia as pessoas através do tributo, que se o indivíduo não tivesse dinheiro, ele pagava com pertences da sua própria casa ou da criação que tivesse, e se não tivesse, pagava com a própria vida, ou seja, podia ser levado filhas, esposa ou ele mesmo como escravos. Basta conferir no livro Paulo e Estevão que nós temos uma situação dessa natureza no início do livro com Gesiel e a sua família. Na verdade, estava por trás o seguinte aspecto: se ele disser que é lícito pagar o tributo, ele está contra nós. Levariam Jesus diante, ou pelo menos o posicionamento de Jesus, diante dos doutores da lei, dizendo, está vendo? Ele diz que pagar o tributo para os romanos é justo, é lícito, significando dizer o seguinte: ele está contra o nosso povo. Se ele dissesse em relação ao tributo, não é justo, não é lícito pagar o tributo, eles iriam nos romanos e diriam para os romanos, está vendo? Ele está contra as leis, porque ele está dizendo, ou promovendo inclusive, uma espécie de uma revolução para não se pagar o tributo. E ele faz a célebre pergunta: de quem é a efígie, que é a cara? Aí respondem, de César. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Entre outras, ele vai inclusive estimular o posicionamento da criatura diante do próprio conquistador. Se te pedires para andar 1000 passos, anda outros 2000. Porque o romano conquistador chegava no porto, podia pegar um cidadão da região conquistada e dizer, pega minha bagagem, leve. O indivíduo pegava a bagagem do romano e levava 1000 passos, era o que mandava a lei. Se ele não fizesse isso, a vida dele já não tinha valor nenhum. Aí é que ele poderia, né? Ele estava totalmente comprometido em relação a não fazer o que o romano mandava. 1000 passos ele depositava a bagagem do romano, que podia pegar ou ou mais pessoas, e dizer, pega aí e leva. E o indivíduo levava. Jesus usa a figura, dizendo, se te pedires 1000, anda outros 2000. O que ele queria nos ensinar com isso? Te ensinaram a odiar o teu inimigo. Faça o contrário, ame o teu inimigo e ore por aquele que te calunia e que te persegue. Hoje ele poderia dizer para nós, quebre as estruturas que te aprisionam em relação ao fato, situações ou pessoas às quais nós não perdoamos. Faça com que essas correntes que te prendem, são correntes mesmo, porque são vibrações, essas vibrações ou essas energias ou essas correntes que te prendem e são de caráter material. Os nossos amigos videntes descrevem essas verdadeiras correntes de prisão, essas energias que acabam se mantendo só de forma sólida entre mentes que porventura não perdoam. Quebre essa estrutura psicológica em você mesmo, porque te cria um campo mental do qual você não vai sair e no qual nós vamos respirar aquilo que emitimos durante todo o período em que nós não permitirmos o exercício do perdão. Porque perdão não são palavras, não são questões de dourar pílula que funcione, porque perdão não se perdoa por decreto, se perdoa por exercício. E existe perdão que precisa do exercício, como o que acontece quando nós nos predispomos a entrar numa atividade física. Ele precisa ser feito diariamente, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, de uma forma que tenha constância, que tenha regularidade, que tenha disciplina. Se perdoa por tudo isso. Tem que se ter disciplina e tem que se exercitar. E existe o perdão de curto, de médio e de longo prazo.
É aquele de curto prazo, o exercício é mais leve. Tem o médio e tem aquele de longo, que por vezes a criatura diz assim: essa eu vou levar para o túmulo. Não vai. Porque se levasse para o túmulo estava resolvido, não é verdade? O pior é que vai levar para depois do túmulo. Esse é o ponto. Por isso que Jesus, se você tiver que fazer alguma oferta lá no templo, que hoje nós sabemos que é o templo do coração, hoje nós sabemos que é a nossa interiorização em relação ao nosso contato para com Deus, deixa a tua oferta lá, mas era a oferta mesmo de caráter material, era o cordeiro, era a pomba, era outro tipo de animal que se sacrificava. Deixa lá a tua oferta lá no local, no altar, vai e se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, vai e se reconcilia com ele. Faça isso enquanto estás a caminho com ele, enquanto você está vendo. Porque se ele desencarnar antes, você não vê, mas ele te vê. Às vezes a gente até vê, uns espasmos assim, nossa, fulano desencarnou e está aparecendo em casa. Tá? Muito provavelmente. Por quê? Porque vivemos onde André Luiz vai dizer no Evolução em Dois Mundos, nos retroalimentando. São mentes que se retroalimentam. Na realidade, eu mando energias, que é material, que funciona da seguinte maneira: vai se associando com energias de caráter semelhante, aonde nós podemos imantar uma região, várias pessoas, que, por exemplo, tenham o mesmo tipo de interesse, de forma natural, não é semelhante, nunca igual, porque nós não somos iguais. Eu vou enviar material, esse material para essa região e fortalecer essas pessoas, e vou me abastecer desse material que circula nessa região, formando, evidentemente, um campo mental não só de natureza única, mas de natureza coletiva, o que se chama o Jung falou sobre o inconsciente coletivo, o que é uma realidade. Vamos imantando, por isso que em determinadas regiões do nosso planeta, nós encontramos pessoas que não param com a questão da luta, do ódio. O ódio circula dentro da comunidade de uma maneira integral. Por quê? Porque da mesma maneira que nós montamos a nossa estrutura mental, nós mantemos a nossa estrutura mental de acordo com os nossos interesses, os nossos pensamentos, que se mantêm em determinado foco, em determinado objetivo, comunidades inteiras também funcionam assim. E gira dentro dessa comunidade, forma-se uma estrutura material que nós vamos, de repente, verificar no livro Nosso Lar. O Nosso Lar é claro. Onde é o umbral? Primeiro que o umbral não é o inferno dos espíritas, não é? Porque nas nossas tendências igrejeiras começaram a nos levar para o aspecto do inferno dos espíritas ser um umbral. Então todo o espírita que desencarnasse tinha que fazer um estágio no umbral. Senão, e depois do estágio no umbral, dependendo, podia ser assim de 8 anos, de 80 ou de 800. Você era guindado para uma colônia, veja, se tem cabimento. O que é uma estrutura do umbral? Aquilo que nós montamos numa estrutura que nós assistimos nos quadros, por vezes, deploráveis da própria sociedade em relação à questão do ódio que nós estamos nos referindo. A umbral é uma manutenção, é uma mente que vive num padrão pré-estabelecido de acordo com os seus interesses, emite naturalmente do seu magnetismo, atrai mentes que pensam de forma semelhante, e se forma um grupo de pessoas. Esse grupo pode aumentar a cada momento. Ele, em formando isso, se mantém uma estrutura mental coletiva, isto é matéria, e se mantém uma região de acordo com que as pessoas vibram, de acordo com aquelas pessoas, que as pessoas pensam, de acordo com os seus próprios interesses. André Luiz mostra isso, e esse o filme Nosso Lar teve a felicidade de mostrar em relação à questão
do vazio que era o André Luiz, do terreno áspero que ele era no interior. Ele vai, evidentemente, se associar com as mentes que vibram, que estão no mesmo diapasão, e vai para uma região que essas mentes mantêm estruturada, da mesma maneira que ele vai nos mostrar, porque o nosso lar, ele merece ser estudado com profundidade, porque ele não é um livro, apesar de estar num estilo romanceado, ele é um livro de estudo. Ele vai mostrar para nós que essa questão estrutural, individual e também coletiva, que é a associação de mentes, não permite que o indivíduo saia de si mesmo, tanto é que ele não via os mentores que estavam do lado dele. Ele não quebra essa estrutura até o momento que ele está esgotado. Porque a questão da falta do perdão, a questão do ódio, a questão da manutenção de qualquer atitude que está contra a nossa realidade espiritual, que é a realidade de caráter divino, porque se somos filhos e filhas de Deus, a nossa realidade é divina, o nosso DNA é divino, a nossa estruturação psicológica é divina. Somos, na verdade, aquilo que Jesus ensinou, deuses em potência. Somos os deuses em potência. E toda vez que nós vamos contra a nossa natureza, há um processo de exaustão que, por vezes, se materializa no corpo físico, na chamada doença, no chamado problema que nós temos que administrar. Por isso que Emmanuel vai dizer no livro Leis de Amor, que é um livro da edição FEESP também, vai nos orientar de que a mente, a nossa mente, não é? O espírito, aquele que pensa, ela é mais poderosa para instituir enfermidades no corpo físico do que qualquer vírus ou bactéria existente no mundo. Está com medo do vírus HIV? Ou da gripe suína, da gripe da galinha, da gripe do pato, da gripe do frango, da gripe desse? Está com medo? A nossa mente é muito mais poderosa e ela vai se estruturando dentro da falta do perdão, dentro da questão do rancor, da mágoa. Nós vamos estruturando de tal maneira esse processo em nós, o nosso campo mental, o nosso mundo individual, que André Luiz, não perdamos o fio da meada, vamos voltar lá. O nosso mundo mental é mantido desta forma, as energias que giram em torno de nós, que as pessoas dizem assim, é a áurea, não é a áurea, porque a áurea é nome de gente, é a aura mesmo. Essa estrutura energética é contaminada pelos nossos próprios pensamentos e nós, como se nós expirássemos e inspirássemos. E essa é a situação mesmo. Só que expiramos veneno que funciona fantasticamente, porque esta estruturação vai se ligar em semelhança, como se fossem verdadeiros, e as pessoas descrevem isso, os videntes descrevem isso, se ligam como se fossem cabos. As redes não são wireless, é sem cabo, porque é cabo mesmo, se liga lá, se plugam a outras mentes, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, numa verdadeira transfusão de material, como se nós tirássemos o sangue, passássemos para outro no processo de doação, mas de transfusão direta, e recebemos um tubo dele, que vem para nós nos abastecer, significando que doamos veneno em nossa estrutura mental, na nossa casa mental, envenenamos as paredes, envenenamos o ambiente, mas temos a facilidade de mandar deste veneno para outros, através da questão da sintonia, e recebermos do outro. Expiramos veneno, inspiramos o nosso próprio enriquecido dos outros, no sentido de colaboração, porque é dando que se recebe, não é no sentido, é evidente, em todos os aspectos, né? No sentido de colaborarmos com o outro e recebermos colaboração dele, em estrutura individual ou em estrutura global ou estrutura de uma sociedade. E o que acontece? Quando é que se quebra essa situação? Quando há o esgotamento. A criatura não aguenta, como somos de origem divina, estamos contra nós mesmos, chega uma hora que a gente dá o basta. Eu não aguento mais.
É a hora que André Luiz descreve no Nosso Lar e diz: se existe Deus, existe misericórdia. Eu já não suporto mais. Abre-se é como se trincasse. Nós temos uma passagem do Chico a respeito, muito conhecida, já usamos como exemplo, e até como comemoramos aí, inclusive, a sua passagem para o plano espiritual, porque não se morre, se passa de uma dimensão para outra, e o Chico continua trabalhando, tanto ou mais quanto trabalhava aqui. Nós nos lembramos que certa feita perguntaram para ele: Chico, quando você desencarnar, você vai querer ir para o nosso lar? Pretensão. Quando você desencarnar, você vai querer ir para o nosso lar? Claro que não quero desencarnar. Não é verdade? Óbvio que a resposta é não quero desencarnar. Mas dizem que lá é muito bom. Deixa quem cair primeiro, então. Que se divirta, faça bom proveito. Eu vou tentar dar uma canseira no meu mentor espiritual, que vai ter que me esperar deitado, porque sentado vai ficar cansado. De mais a mais, a gente não pode dar vexame para mentor espiritual. Lembre-se disso. Já está aqui, fulano? Pois é, estava com tanta pressa, tinha lá umas mágoas guardadas. Vai rapidinho. Lembre-se, Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, mensagem, tá? Quem fez curso preparatório, hoje já não é mais curso preparatório, tem um outro nome, mas quem fez curso preparatório, a última lição do livro do curso preparatório tem a mensagem que está no Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Belarmino Bicas desencarnou 22 anos antes do seu estágio na Terra por ser mal-humorado, que é o que você não é. Não é verdade? E em as situações de trânsito, padeiro, barbeiro e coisas do gênero. Coisas assim que a gente já superou de muito tempo. Mas, na realidade, como nós estávamos falando em relação a essa situação da estrutura, Chico vai nos conta um caso, e a gente já contou, e desculpe a repetição, mas é como dizer assim: falar de Jesus, repetimos as mesmas coisas, os seus mesmos ensinamentos, repetimos para nós mesmos, né? O tempo todo relemos, estudamos, voltamos a fazer, e vamos fazendo isso para ver se uma hora a gente coloca em prática. Mas não é? Porque intelectualizados em evangelho todo mundo é. André Luiz diz isso no livro Sinal Verde. Se você já tem uma semana de evangelho, uma semana de contato com o evangelho, você já sabe a saciedade, ou seja, de sobra, o como conduzir-se o resto da sua vida. Não é o resto desta vida, é vida como espírito, não é? A vida real, o resto da sua vida. Por quê? Porque todos os ensinamentos do Cristo estão sintetizados em dois que a gente sabe de cor e salteado: ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Faz isso, e disse Jesus, e viverás. E viverás não era a vida de corpo físico, viverá a realidade do Espírito, que é a sua realidade, com tudo aquilo que te cerca, dentro dos seus desafios e tudo mais, mas, obviamente, utilizando todos os nossas conquistas aqui, porque nós não viemos aqui para ser miserável, nem pobre, nem infeliz, nem doente. Isso geralmente fica no umbral, né? Ou então, às vezes, a gente quer trazer um umbral para a nossa vida, quando não quer empurrar para a vida dos outros. A falta do perdão e coisa do gênero, isso nós não viemos para cá para exercitar isso, nós viemos aqui para aprender a nos relacionar bem um com o outro, através da quebra dessas estruturas que nos prendem a nós mesmos ou em nosso próprio interior, que é a questão da falta do perdão, a mágoa, o rancor, situações guardadas por vezes e que são atiradas no rosto do outro em qualquer momento de uma conversa mais calorosa. Bem que você me fez aquilo, eu não te perdoo. Vai desencarnar primeiro. O não perdoado pode dizer assim: eu acho que você deveria me perdoar. Não vou! Você vai morrer primeiro, miserável. Essa vai ser a minha vingança automática. É uma vingança, quer dizer, é saborosa até. O fato é que Chico, vocês já conhecem a história de Brinquinho, não conhece? Do Dom Pedrito? Já? Muita gente está dizendo que sim. Desculpe a repetição. Chico vinha do trabalho do centro e ele tinha um cachorro que chamava Dom Pedrito, um exímio espécime vira-laté, que é vira-lata em francês para sofisticar. Aí ele chegava e o Dom Pedrito era um cachorro doente. E ele só comia na mão do Chico.
Então, o Chico chegava alta madrugada do centro e, às vezes, depois que ele se aposentou, um dia ele abriu os olhos e disse para a dona Yolanda César, que é a dirigente do Grupo Augusto César, que foi responsável por 34 anos da parte social do Grupo Espírita da Prece, uma senhora que está agora com 91 anos, trabalhando ativa na seara espírita, a dona Martinha, com 96, não é verdade? Que dirige as vibrações, está com 96 anos. Aqui foi a médium do Noel até bem pouco tempo atrás, e o Noel parou de se comunicar porque ele vai reencarnar. Olha que beleza, hein? Nós vamos ter um sambista daqui a pouco aqui na Federação, que vai ser o Noel. Aí, quem não conheceu o Noel precisa conhecer a obra dele, não ele, mas a obra dele, porque é de uma genialidade impressionante. Pena que nós brasileiros, por vezes, desconhecemos talentos, os gênios que nós temos dentro da própria música nossa. Né? Mas, enfim, isso é uma questão de tempo. O Noel daqui a pouco está aí de volta. O ponto é que ele chegava, essa passagem só para falar a respeito, um dia ele diz assim, Yolanda, você sabe que um dia eu abri os olhos depois da psicografia lá no centro, e eu comecei a olhar, estava tudo claro, brilhando, e aí eu pensei, eu acho que eu já desencarnei. É porque eram 7 horas da manhã. O cara começava às 8 a psicografia. 12, quanto dá quase 11 horas de psicografia, sem levantar para ir em banheiro, sem tirar a mão e sem parar de psicografar. Às vezes a gente quer ser missionário sem missão. Uma vez entrou uma barata, mas era uma senhora de uma barata, pela perna, porque o centro dele, quem conheceu, sabe que depois de um tempo teve um progresso gigantesco, mas foi no meio do mato que ele abriu o centro. Entrou uma barata pela perna da calça e ela foi subindo, ele psicografando. Ela subiu, chegou aqui na cintura, não achou lugar para sair, mas não descia, queria sair, foi, andou, do jeito até que conseguiu, porque a calça um pouco mais folgada, pela condição de ficar sentado 10, 12, 11 horas, né? A calça mais folgada, a barata conseguiu sair, passar isso por dentro da camisa. Imagina uma barata, você psicografando e a barata andando no seu corpo. Aí a barata foi, andou em todo quanto é lugar, até que conseguiu sair pelo colarinho. E o seu Wilker, que desencarnou antes do Chico, e o seu Wilker, que estava sempre do lado dele, pegou a barata. Imagina se somos nós, no meio da psicografia. Até os espíritos iam sair correndo do centro. Imagina. Você não tem ideia do que foi um trabalho dessa natureza. Mas vamos voltar aqui, porque senão vai ficar muito tarde. E a gente nem falou da metade da palestra ainda. Aí ele vinha e chegava de madrugada e tinha que dar comida para o Dom Pedrito, que vivia doente. E aí a vizinha, coitada, do lado, a vizinha de cerca, via aquela situação e de vez em quando ela acordava de madrugada, via o Chico, que chegava, cuidava dele, depois ia fazer uma refeição breve para ir descansar algumas horas. Toda noite era essa situação. E a vizinha foi ficando penalizada, disse assim, eu vou ajudar o Chico. Foi lá e deu veneno para o cachorro. Resolveu o problema. O Chico chegou, o cachorro estava morto. Resolveu o problema. Ele viu que o Dom Pedrito morto, sentiu muito, que era de uma sensibilidade, chegava às lágrimas por qualquer motivo e todo mundo chorava junto. Começava a chorar todo mundo. Aí ele ria todo mundo. Aí ele ficou abaladíssimo, cidadezinha do interior, já imagina como era. 2, 3 dias depois ele já sabia que a vizinha tinha dado bola para o cachorro, ou seja, envenenado o cachorro. Aí ele ficou extremamente magoado. Muito triste, muito magoado por ambas as situações. Primeiro o cachorro em si, segundo a vizinha ter envenenado o cachorro. Assassinaram o camarão e o cachorro. Aí o fato é que o Emmanuel uma hora chegou para ele e disse, Chico, nós vamos precisar resolver essa situação. Essa estruturação mental que você promoveu em relação à questão da mágoa e do não perdão dessa senhora,
está interferindo diretamente em nosso trabalho com você, nosso e dos demais companheiros que se servem da sua mediunidade. Mas, veja, ela matou meu cachorro, né? E o que eu posso fazer? Não, você pode fazer. Você tem que trabalhar a estrutura do perdão, porque o que é a mágoa senão o perdão disfarçado, né? O rancor. A gente vai enumerando aquilo que está estruturalmente por baixo. Né? É o ódio disfarçado. Eu não suporto isso. É o que vai estruturando o corpo mental do indivíduo. Aí, se você vai ter que fazer alguma coisa. Não, mas eu não vou, isso vai passar. Não, não vai passar. Você vai fazer o seguinte. Você vai descobrir o que a Dona Maria, a senhora em questão, mais gostaria de ganhar e vai comprar e dar-lhe de presente. Sou o quê? Matou o meu cachorro e eu ainda vou comprar e dar de presente alguma coisa, vou dar um presente para ela? Sim, você vai fazer. Não, mas você vai fazer. E o Emmanuel sempre foi muito objetivo em relação àquilo que ele pretendia. E aí o Chico pediu lá para... Então vamos ter que encurtar a história para descobrir o que a mulher queria ganhar. A mulher queria ganhar uma máquina de costura. Nós contamos a nossa história da máquina de costura num dia num centro, porque a gente brincava. Mamãe tinha uma máquina de costura. Vocês querem saber como é que era a máquina de costura da mamãe? Uma italiana, hoje está com 91 anos, desse tamanho. Era um trambolho de madeira gigantesco, que ela pegava uma tábua e fazia assim. A máquina não tinha aparecido ainda, porque aquele alien estava ainda dentro do ovo. Aí ela pegava uma outra prancha aqui, puxava, aí botava os dois braços, a musculatura saltava, e levantava aquele alien negro que saía, né, de dentro da estrutura, todo de metal. Aí ela pegava essa tábua, não podia soltar o alien, pá! E soltava o alien em cima. Não tinha terminado a operação ainda, porque ainda ia botar a correia da polia. Embaixo tinha um treco para pedalar, com uma roda grande que nós usávamos como ônibus. E um amigo nosso num centro nos disse a semana passada lá no interior. Para você ter uma ideia, eu e o meu irmão ficávamos embaixo da máquina da mamãe, e ele botava um espelhinho do lado, porque era o ônibus que eu dirigia, e eu ficava olhando no espelho e dizia, vem, 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 na máquina de costura. Aquilo custava uma fortuna, porque era madeira e metal, uma fortuna. O Chico, quando soube, disse, meu Deus, ela quer uma máquina de costura, era comprar um carro, alguma coisa assim. Eu disse assim, aí o irmão disse assim, você vai lá e compre. Disse, como? Posso comprar uma máquina de costura? Se você vá na loja e compre a máquina. Aí ele foi lá na loja para saber o preço da máquina. Quando ele viu o preço, ele virou e estava saindo. O irmão apareceu e disse, onde é que você pensa que você vai? Se eu vou me embora, a máquina custa 2 salários do meu. Eu não consigo pagar a máquina. Se vocês têm um treco aí que chama prestação, você vai lá, faça a prestação e compre a máquina. Eu disse, mas ela matou meu cachorro, eu vou me endividar e vou dar a máquina para ela. Então as coisas que você também, haja perdão para exercitar, não é? Haja paciência com o mentor. Depois faça isso. Aí ele chegou lá e o sujeito fez as contas e Chico, dá para dividir para você em relação ao seu salário em 60 meses. Disse, meu Deus, estou endividado, 60 meses. E é fantástico. Aí ele falou, bom, então tá bom, eu vou comprar e o senhor manda entregar. O irmão disse, manda entregar não, você vai entregar. Disse, mas o senhor, ele sempre chamou o irmão e disse, o senhor veio, matou meu cachorro, eu estou me endividando, eu ainda vou ter que levar a máquina. Eu disse, sim, você vai. Disse, quando é que o caminhão pode levar? Vai marcar o dia, etc. No dia em questão ele foi, palma no portão da mulher, a mulher chegou e disse, Dona Maria, eu vim trazer um presente para a senhora. Disse, um presente, Chico? Teste a máquina. Quando a mulher viu a máquina de costura, ela saltou no pescoço do Chico, deu-lhe um abraço. Era tanta alegria, tanta satisfação, tanta felicidade que ele olhou para ele mesmo e mediunicamente ele viu
uma estrutura de cor escurecida, rachando, quebrando-se, estilhaçando e caindo ao redor dele, que havia sido formada pelo fato da mágoa sendo mantida, da falta do exercício do perdão. Ele havia formado uma estrutura já de caráter material, aonde ele impedia a aproximação e dificultava a aproximação de espíritos, e estava já respirando dentro dessa mesma estrutura, na condição de se manter cada vez mais enfermo, porque vai se mantendo a enfermidade exatamente dessa maneira. Se não brota no corpo, desestrutura psicologicamente. Quantos processos depressivos, ninguém vai sair daqui e dizer: ah, já sei porque eu sou depressivo, porque fulano em casa é depressivo, porque não perdoa. Não é só, esse é um dos aspectos, por favor. Quantos processos depressivos não se dão pela falta do exercício do perdão? Pela manutenção nessa estrutura que circula em nós mesmos, vamos emitindo esse material, recebemos, como já dissemos, esse material, e esse material que tem uma carga negativa, vai nos abatendo as estruturas nossas, vai nos abatendo, vai nos fragilizando. Se estamos fragilizados psicologicamente a respeito de um problema, que pode ser o término do namoro, pode ser a perda do emprego, a pessoa querida que desencarnou, uma situação seja que nos afetou por vezes, não tão estruturalmente, mas às vezes situações que nos afetaram, mas não têm uma importância tão gigantesca como a perda o desencarne de um familiar, ou o término de um relacionamento. Por vezes não são estruturas dessa natureza, são estruturas muito menores, mas estamos naquele ponto, apesar de ser possível a sua administração com facilidade, estamos fragilizados. A falta do perdão, a falta do exercício do perdão, vai fazendo esse acúmulo de energia, e aquele aspecto simples vai tomando uma dimensão, porque nós vamos nos fragilizando, vamos baixando a nossa imunidade, inclusive em matéria de corpo físico, vamos baixando a nossa imunidade perispirítica, porque a gente acha que o perispírito não tem esse tipo de problema de enfermidade, etc., porque se não é igual, não fica enfermo. Quando a gente vê André Luiz tratando as criaturas no plano espiritual de enfermidades levadas no perispírito, ele mesmo no estômago. O fato é que vai desestruturando, ela toma uma dimensão, esse problema que seria administrado, e quando vê, estamos em uma situação que não entendemos porquê, não sabemos porquê, não temos problema que seja de monta, ou seja, que seja gigantesco para nos abater tanto, mas estamos entregues de repente. Dizemos: meu Deus do céu, via de regra, o que eu fiz para merecer isso? Tudo isso. Ou seja, nada mais do que não prestou atenção em si mesmo. Não trabalhou o processo do perdão, levando inclusive à fixação de ideias, a processo auto-obsessivo, que não tem espírito nenhum a não ser nós mesmos, a processos auto-obsessivos de danos por vezes gigantescos, passando de um século para outro, ou por vezes de milhares de anos na manutenção da condição estruturada por nós mesmos. André Luiz entra a ação e reação, caso de obsessão que durava, nesse caso em si, 1000 anos. André Luiz também em ação e reação do filho que acaba promovendo uma verdadeira desgraça para o seu pai, por causa de ciúmes e querer a herança toda para ele. O pai desencarna pelo choque que aquilo tudo que ele promove com a esposa do pai, que não era sua mãe, que já havia desencarnado e era muito jovem. Ele promove uma trama toda, a moça se suicida, o pai se abate com a história, que já estava doente, desencarna. Ele, católico, começou a vivenciar um drama tão gigantesco interiormente, que ele, como acreditava em inferno, ele começam a surgir chagas no seu corpo, como se fossem de queimaduras, pela sua condição da manutenção da ideia fixa de que estava condenado para o inferno. Quem quiser, confira lá no Ação e Reação. Ou seja, ele se auto-obsidiou, ele manteve essa estruturação em si mesmo e começa a brotar
botar no corpo aquilo que ele acreditava. Vou morrer e vou para o inferno, vou ficar queimando eternamente. Começaram a aparecer as chagas das queimaduras, promovidas pela sua própria mente, sem associação de espírito nenhum para com ele, de vingança, de processo nenhum. Ele mesmo se autoagredindo, criando um processo de vingança em si próprio. Quanto tempo para fazer um restabelecimento de uma criatura dessa? Quanto? A pergunta é, vale a pena? Não é? Ah, mas eu fui pedir perdão e o indivíduo disse para mim que eu não quer me ver nem pintado de ouro na frente. Se pinte de prata, de repente. Não é? Mude às vezes o colorido, mas enfim, mas às vezes nem de prata, de coisa nenhuma. O que eu faço por ele? Recomendação do Cristo, liberte-se. Ore por aquele que te calunia e que te ofende. Ah, mas fui eu aquele que promoveu a situação da calúnia. Oremos por aquele que nós caluniamos. Ele não disse que era um processo de uma única via, de uma única mão, que haviam duas mãos. Eu oro por ele e eu me restabeleço porque eu preciso continuar a caminhada. Nós não podemos, quem não perdoa, vive no passado com requintes de crueldade, porque com a experiência da vida nós começamos a trabalhar da seguinte maneira mentalmente: ah, se eu tivesse a experiência que eu tenho agora, eu tinha pego aquele pescoço e apertado gradativamente, mas não mataria sufocado, porque na hora que ele fosse, eu soltava um pouco. Ele apertava, requintes de crueldade com a informação atual, alimentando a questão do passado, vivendo uma realidade no passado. Por isso que a gente vê casos de obsessão, onde espíritos vivem séculos para trás, séculos. Confira em obras de Hermínio Miranda, André Luiz, Emmanuel e tantos outros, né? Séculos para trás, vivendo aquela realidade, nesse requinte, no requinte da infelicidade, e o que é mais? Em caráter repetitivo, porque a situação se repete, uma atrás da outra, a situação não sai da frente, a ideia vai se fixando cada vez mais, num processo de verdadeira tortura, parado no passado. Quem vive no passado não tem presente, quem não tem presente não estrutura futuro, não tem do que reclamar, porque vive aquela realidade. Quanto tempo para se quebrar essa casca? Quando se quebra, se vê o tempo que se perdeu fixado num ponto que por vezes podia ser resolvido de uma maneira cuja metodologia Jesus nos deu. Orai e vigiai. A oração para desestruturação dessas situações que por vezes nos envolvem. Faça as pazes com a sua consciência, faça as pazes com você. Ah, mas eu briguei com meu filho, com a minha filha, com o namorado. Se você vai sair assim, para um pouco essa briga, vem aqui, deixa eu te dar um abraço bem apertado. Quando eu voltar, eu brigo com você de novo. Mas agora eu vou sair te dando um abraço, porque pode ser a última vez que eu te veja. E como Jesus disse, é melhor você fazer isso enquanto estás a caminho com Ele. Está vendo como Jesus tinha o enfoque inteligente em relação à questão da própria vida? Voltemos ao Chico. Passados uns 6 meses, 7, ele estava andando pelas ruas e sai de trás do matagal, porque cidade do interior, para quem é do interior sabe disso, é muito comum ter muitos cães e as cadelas darem cria, não é? Porque vivem soltas nas ruas. E elas dão cria, às vezes em matagais e coisas do gênero, e ele sai de trás de uma toceira um filhotinho, que começou a segui-lo. E Emmanuel apareceu para ele e disse assim: Chico, veja como Deus é bom, como o Senhor refaz as estruturas da nossa vida quando nós nos dispomos a perdoar sinceramente. Veja como o Senhor nos atende os anseios, os nossos pedidos, as nossas necessidades, da maneira mais simples e por vezes surpresas assim tão simples na nossa vida, mas que são de forma a ser um verdadeiro presente de Deus nosso Pai,
para todos nós, para os corações que buscam exercitar o perdão. Pode pegar esse filhotinho aí, porque ele é o Dom Pedrito reencarnado. Aí ele pegou o filhote e deu o nome de Brinquinho. E o Emmanuel um dia apareceu para ele, e ele estava com o Brinquinho, acariciando o Brinquinho em casa. Ele disse: você viu, Chico, como foi fácil perdoar? Ele disse: fácil para o senhor, eu ainda tenho que pagar 50 prestações. Muita paz a todos.